A sereia do Verdes Mares chega de óculos agora, né? É um pouquinho, idade um pouquinho mais avançada. Gente, eu vou dizer para vocês que a história é a minha maior aliada. Quando meus pais me deram o nome, minha mãe está aqui, Geritza. O meu primeiro dia de vida começou a minha saga. A primeira pessoa que foi me visitar na maternidade foi a minha bisavó. Ela chegou para o meu pai e disse assim: como é que você dá o nome para essa menina de Jerica? A mulher do Jerico. É o mesmo que chamar essa menina de burra. Mas não adiantou muita coisa, porque minha bisavó tinha 90 anos e meu pai era um português. Então a comunicação não rolou e eu fui Jerica durante muito tempo, mais uns 4 anos. Mas mesmo assim eu ainda continuo essa saga, porque eu sou Gerice, Geritza, gerência do GEL, né? Assim, eu tenho várias versões para o meu nome, mas eu não desisto, mesmo achando esse momento muito divertido. Eu entendo que a comunicação ela tem que ser clara. Se o meu nome é difícil, eu soletro. Eu trago referências. Então, eu sou a Geritza da Ângela, do Zé Augusto, do Rodolfo, a mãe do Pedro e do Gustavo, a Geritza, que é advogada, a Geritza é jornalista. Eu gero uma porta de ampliação para minhas histórias. Eu gero essas associações para que as pessoas façam conexões, para que elas linkem histórias, porque essas histórias elas constroem pontes com as pessoas. Outro desafio, além do meu nome, era o fato de eu ser filha única. Então, eu não tinha irmãos, claro, né? Eu tinha que ter amigos, e para fazer amigos, o que foi que eu fiz? Eu busquei interação, amizades, eu fui socializar. Um ponto de socialização era um dos X aqui, que era a casa da minha avó. Ela ficava na praia de Iracema, um reduto da boemia de tantas histórias. A sala da casa da vovó recebia todos os dias muitas crianças para terem aulas de piano com ela. Era animadíssimo. Eu arrisco dizer que se Fortaleza, naquela época, tivesse 16 pessoas, 3 marcianos e a polícia, metade estava lá na casa da vovó. De frente para o mar, gente, era muita música. Eu chegava lá vestida de Mulher Maravilha, eu já entendia que era estratégico. Porque fantasia é uma forma de representação e de atração de amizades. Porque eu sabia que quem é que não queria ser amigo de uma super-heroína, né? Eu, a Mulher Maravilha. E aí eu não conseguia aprender piano, porque a vovó, santo de casa não faz milagre, e a vovó sempre escolhia o meu horário para poder fazer uma programação bem animada comigo. Dentre muitas aventuras, a gente ia para o cemitério São João Batista. Um tour mais histórico que fúnebre, pode acreditar. Foi lá que eu conheci uma parte da história da sociedade de Fortaleza. Foi lá. Os mais famosos nomes das principais ruas. Quer ver? Barão de Tudat. Senador Vigílio Távora, que eu morava. Onde até hoje meu escritório. Estão todos lá, tem foto. Então, tudinho. Fora isso, os amigos da vovó, esses pessoal todos de lá. Frequentava bastante, né? Um lugar que eu ia muito também era o Shopping Center 1. Meu avô era um comerciante, foi um dos primeiros lojistas no Shopping Center 1. Ele tinha um armarinho. O comércio é um lugar onde as pessoas conversam muito, né? Contam histórias, criam laços e ainda deixam o seu dinheirinho super satisfeitas. Adoram. Aí lá tinha uma máquina registradora do meu avô. E era um objeto que eu ficava olhando assim na loja. Eu dizia, gente, como é grande essa bicha aí, é barulhenta. Tinha uma mecânica que eu não entendia. Meu pai me explicava, mas eu não entendia aquela mecânica. Acredita que além da recordação, sabe onde é que essa caixa registradora está? Na minha sala do escritório. Não entra R$ 1. R$ 1. Mas ela serve sempre para começar uma história. Quem entra na minha sala diz, de onde é mesmo essa máquina registradora? Aí é ótimo, porque a gente faz a conexão. E foi assim que eu comecei a minha vida como aglutinadora de histórias. Outra parada, a advocacia. Muitas histórias, muitos casos. Depois da faculdade, eu ia esperar meu pai no fórum onde ele trabalhava para a gente ir juntos para casa. E eu não fazia isso sem colocar antes ali a orelhinha atrás da porta para ouvir as audiências, né? Teve uma vez que eu fui assistir uma audiência e de um lado estava a reclamada, que era uma igreja que na época chamava muita atenção na abordagem e conquista dos fiéis. E do outro lado, o reclamante que empreendia numa nova profissão,
para surpresa de todos, investigação do juiz que conduzia o caso, o reclamante era o caidor. Vocês sabem o que é o caidor? Nem o juiz. O senhor é o quê? Doutor, eu fui contratado para ser o caidor da igreja. O senhor pode explicar que função é essa que o senhor fazia lá? Doutor, quando eu fui contratado para ser o caidor, tem uma hora que eu apareço, como se eu estivesse recebendo o demônio. Aí, nessa hora, ele apontou para o representante da reclamada. Ele chegava perto de mim e dizia umas coisas, eu caía, e quando eu me levantava, as pessoas pensavam que o milagre tinha acontecido, que eu estava curado. Na outra semana, era mais gente que chegava, mais fiéis que entravam na igreja. Só que teve um dia que eles me levaram para uma outra igreja, porque eu não podia aparecer naquela unidade, eu ia para outra unidade, e aí fui fazer a mesma coisa. E então, por que o senhor foi demitido? Doutor, não tive culpa de nada. Eu não tive culpa, eu assisti na audiência, eu não tive culpa de nada. Eu levei, foi uma carreira grande, porque na hora que eu caí, o pessoal disse assim, ele está mentindo, ele já caiu, foi na outra unidade. Ele está mentindo, isso é um mentiroso. Aí, doutor, eu vou lhe dizer, eu quase que eu me lasco todinha. A carreira foi grande. Quando eu vi aquele mundo de gente atrás de mim, correndo atrás de mim, para me bater, eu disse, mas o senhor foi demitido ou o senhor pediu para sair? Demitido? No outro dia eu fui lá na empresa, lá na igreja. Quando eu cheguei lá, eu ainda fui chamado de incompetente. Aí que não servia mais para o posto, porque eu tinha ficado conhecido, não me pagaram nada, e é por isso que eu estou aqui, atrás dos meus direitos. E aí a audiência transcorreu, né, de uma forma que foram ouvidas as testemunhas, o caidor, por sua vez, comprovou realmente que estava exercendo aquela função, teve o vínculo comprovado, porém, aquela carreira que se apontava no início dos anos 90 foi fatalmente extinta pela carreira que foi muito bem dada. Então, a carreira do advogado ela é repleta de histórias. E contar essas histórias tem que ser muito convincente, porque isso é essencial. Então, dizem que todo advogado tem o seu lado artista e o seu lado jornalista. O advogado é um jornalista investigativo. Ele apura a notícia, ele constrói os fatos, ele transmite a notícia. O advogado, ele interroga. O jornalista, ele entrevista. São profissões que se complementam. No jornalismo, quando eu fui convidada para atuar como colunista social, eu usei dos recursos aprendidos ao longo da minha vida, socializar e fazer conexões. Aí vocês acreditam que quando eu assinei meu contrato para divulgar aquelas festas, eventos sociais, culturais, chegou a pandemia e ninguém podia sair de casa? O que eu ia fazer? Como é que eu ia socializar? Colocar no jornal O Povo, os registros da agenda de todo mundo, estava todo mundo trancado dentro de casa. Aí, apesar dos pesares, o desafio estava lançado. Eu comecei a observar virtualmente a rotina de algumas pessoas e o que elas vinham fazendo com suas tribos. Foi aí que eu encontrei a Anice Salles, uma menina de 15 anos, que resolveu fazer um show com seu talento na festa de aniversário, em formato de live, que convocou uns amigos para presenteá-la através de doações para uma comunidade, a comunidade do Inferninho. E transformou o beco no beco do céu. Para que o Rutênio Florencio, que vocês conheceram também, empreendedor e líder social, pudessem transformar vidas e fazer histórias. E assim como essa história, eu passei a revelar várias outras novidades de pessoas que eram criativas e que estavam se descortinando naquela época. Foi um período complicado, certo isso? Mas grande aprendizado. E aí eu entendi que o colunismo social tem um papel significativo na documentação e na interpretação das dinâmicas sociais. O colunismo social, quando ele nasceu lá no século XIX, ele, de fato, ele cobria mais as questões das elites urbanas, mas ele evoluiu para cobrir novos momentos que registram valores e interesses que unem grupos, mapeando redes e afinidades, também antagonismos.
As colunas sociais funcionam como uma crônica contínua dos costumes, dos sucessos, dos desafios e modas de uma determinada fase da sociedade. Ele divulga valores, ideias, normas culturais entre diferentes grupos e a sociedade em geral. Ele evidencia influências entre diversas tribos, ou seja, o colunismo social não é apenas sobre a vida dos ricos e famosos. É uma ferramenta crítica que observa e compreende como a sociedade se constrói e como ela evolui. É uma ponte valiosa entre o passado e o presente. E aí, gente, visitando o passado e o presente, eu percebo a importância da construção das histórias. O quanto foi importante vir nesse mundo com um nome único, como filha única, para que pudesse ser uma comunicadora que está aqui hoje. Percebo também que quando eu participo das histórias das pessoas, seja como amiga, como advogada, como colunista social, eu estou conectada com o que busquei. Não ser única, mas participar dos momentos únicos com essas pessoas especiais. Eu guardo comigo o ensinamento do meu pai, que sempre dizia que quando eu fosse encontrar as pessoas, eu me divertisse muito, eu fizesse fotos e trouxesse boas histórias para contar. Não sei se vocês leram mais um livro, Alice nos Países das Maravilhas, tem um momento interessante, quando ela encontra o gato, e ela pergunta, onde é a saída? E ele diz, depende para onde você quer ir. E para onde eu vou, eu busco o melhor caminho para tornar a história como a minha melhor aliada. Muito obrigada.